essa parte relacionamento hoje, né? Vamos estar falando sobre uma parte do relacionamento que é tão importante nas nossas vidas, que é o relacionamento da igreja, o relacionamento do povo de Deus, relacionamento desse corpo, igreja, desse corpo de Cristo, que a gente traz no nosso coração com tanto amor, né? Mas antes de nós começarmos propriamente, vamos estar orando mais uma vez. Pai, nós te pedimos mais uma vez, Senhor, derrama da tua presença, derrama do teu Espírito nesse lugar. Senhor, nós estamos aqui reunidos em o nome de Jesus, não apenas nós aqui, Senhor, mas também com aqueles que estão em casa, nos ouvindo. Nos reunimos, Senhor, com a tua igreja em o nome de Jesus e clamamos pela tua presença, Pai. Clamamos pelo derramar do teu Espírito, pelo mover do teu Espírito no nosso meio, porque é o teu Espírito, Senhor, que nos dá o entendimento, é o teu Espírito, é por meio do teu Espírito que compreendemos as coisas espirituais, é por meio do teu Espírito, Senhor, que nos conscientizamos da verdade, somos conduzidos em arrependimento, somos guiados pelo caminho e temos, Senhor, a nossa vida transformada a partir da renovação da nossa mente. Por isso te pedimos hoje que o Senhor tenha liberdade de se movimentar no nosso meio, de se movimentar em nós, promovendo esse renovar da nossa mente, Pai. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, quebranta o nosso coração, Pai, para que por meio de olhos abertos, olhos que veem, ouvidos que ouvem, e um coração quebrantado, que se arrepende, nós possamos atingir a plenitude do teu propósito para a nossa vida, Senhor. Nos entregamos hoje aqui diante de ti e te pedimos, Senhor, abençoa-nos, porque sem ti nós nada podemos fazer. Te rendemos graças por tudo, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Bom, então, tudo que a gente viu até aqui sobre relacionamento parte 1, 2 e 3, né? Também se aplica para o nosso relacionamento dentro da igreja, né? Todos aqueles detalhes de tudo que foi falado, né? De confiança, de mansidão, comunicação, empatia, enfim, milhões de coisas que foram ditas, não dá para resumir isso agora e nem vou perder tempo com isso, mas tudo aquilo que nós vimos nos relacionamentos anteriores que nós falamos, se aplica também no relacionamento dentro da igreja. Porém, dentro da igreja existe um aspecto a mais e de extrema relevância, obviamente, que é a pessoa do Senhor Jesus e o Espírito Santo de Deus. Os nossos relacionamentos, de um modo geral, eles se fundem, eles acontecem porque nós nos aproximamos de pessoas, seja por afinidade, por identificação, seja por circunstâncias, né, como o ambiente de trabalho, por exemplo, mas na igreja, o que nos une, o que nos envolve nesse relacionamento, vem a partir da pessoa de Cristo. Então, a nossa identificação, aquilo que nos torna identificados uns com os outros, antes de mais nada, Jesus, né? E é por meio dele que nós desenvolvemos laços e vínculos de amor e de identidade no Espírito Santo de Deus. Então, assim, é muito especial a gente ver que às vezes pessoas que assim, a gente nunca viu na vida, por exemplo, né? Sei lá, a gente, como já aconteceu tantas vezes, você vai, viaja e vai numa outra igreja, em algum outro lugar, e você encontra pessoas que você nunca viu na vida, e você começa a conversar com aquela pessoa, e parece que existe uma identificação tão forte, né? Parece que, nossa, a gente já se conhece há tanto tempo,
ou nós temos uma mesma linguagem, falamos de igual maneira, parece que somos íntimos e convivemos há muito tempo. Exatamente porque o que liga, o vínculo desse relacionamento é a pessoa de Cristo e o Espírito Santo de Deus. E é Ele que traz essa uniformidade, é Ele que traz essa identificação, é Ele que faz com que a gente se sinta tão próximo e tão íntimo, às vezes, de pessoas com quem a gente nunca teve nenhum tipo de proximidade. Então, e por causa de Cristo, esses laços, eles não são temporários, eles são laços eternos. São laços que nos unem hoje e nos unirão pela eternidade. E aí eu te convido aí comigo, lá na primeira epístola, lá no Evangelho de João 17:11, naquele texto tão maravilhoso que é a oração que Jesus fez por nós cristãos, né? Jesus fez uma longa oração, intercedendo por todos nós, pela sua igreja, nesse capítulo 17, e eu vou ler alguns pedaços desse capítulo. Aliás, quem gosta de Bíblia hoje vai se fartar, porque nós vamos ler muita Bíblia hoje, tá? E eu quero que você procure se concentrar na leitura dos textos, porque eles vão falar muito mais forte ao teu coração do que qualquer palavra que possa sair da minha boca. Então, vamos nos concentrar no que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Então vamos lá, João 17:11, começa dizendo assim: já não estou no mundo, isso é o Jesus falando com o Pai, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós, assim como eu e o Pai somos um, que eles sejam um também entre eles. Versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Parece que esse santifica-os na verdade meio que cai de paraquedas nesse contexto da oração de Jesus, mas você vai entender melhor o porquê Jesus introduz essa intercessão do santifica-os na verdade. Lá no versículo 20 diz: não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Ou seja, Jesus estava orando por aqueles discípulos e por todos os que creriam a chegar em nós, e aqueles que ainda crerão. Jesus já estava intercedendo por todos esses. Então ele diz: não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Ou seja, eles sejam um entre eles sejam um conosco, assim como nós dois somos um. Ou seja, é uma conjunção de muitos em um só. Quem pode fazer isso se não for pelo Espírito Santo de Deus, não é? E aí ele continua dizendo, desculpa, me perdi. Em mim e eu em ti, também, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Preste atenção no que Jesus fala aqui, que assim como somos nós, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, há um aperfeiçoamento nessa unidade de Cristo. Há um aperfeiçoamento nessa unidade do povo de Deus, da igreja. A gente pode entender que isso então é um processo que a gente atravessa de unidade. Essa oração intercessória que Jesus fez por nós mostra que essa unidade e esse vínculo de amor, ele é resultado de uma intervenção de Deus. Se não fosse assim, Jesus não gastaria tempo orando por isso. Então, ele é resultado de uma intervenção
de uma intervenção de Deus sobre a igreja. Ele não apenas nos fez uma família, Ele nos fez um. Ele nos unificou, Ele nos uniu. Portanto, essa unidade e esse vínculo de amor são questões espirituais e não carnais. São questões espirituais e não naturais. Ou seja, nós naturalmente não teríamos essa unidade, nós naturalmente não teríamos essa comunhão tão estreita. Poderíamos ter com A, com B ou com C, mas não o corpo de Cristo, porque quando a gente fala de igreja, a gente está falando do corpo de Cristo parado pela terra, que transcende a bairro, a cidade, a estado, a país, a continente. Isso vai para o mundo inteiro, que transcende a cultura, que transcende a uma série de fatores e variáveis que poderiam modificar completamente a nossa maneira de ser. No entanto, é impressionante a gente ver o quanto que o Senhor se movimenta no meio da sua igreja. Então, essa unidade e esse vínculo de amor é uma questão espiritual, não é uma questão natural. Então, o que é que pode atrapalhar isso? O que é que pode impedir que essa unidade aconteça? O que é que pode nos separar e nos dividir? Obviamente, se isso é uma questão espiritual, o que pode nos dividir e nos separar são todas as coisas que militam contra o espírito. E quais são elas? A nossa carne e o maligno. São as duas coisas que se movimentam para quebrar essa comunhão, para quebrar essa unidade. Porque os dois militam contra o espírito, a carne e o maligno. Exatamente por isso que Jesus pede ao Pai que nos santifique. Por isso que no meio dessa oração, em que ele repete tantas vezes, para que eles sejam um, para que eles sejam um, ele fala, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, porque precisa vir pela santificação. A santificação, ela é algo que vem da parte de Deus sobre as nossas vidas, é algo que o Senhor promove de dentro para fora de nós. Mas é óbvio que essa intervenção de Deus, que vem do nosso íntimo para o nosso exterior, ela também é resultado de uma entrega nossa. Então, na verdade, são duas coisas que agem concomitantemente. É o mover de Deus sobre nós e uma rendição nossa em direção ao Senhor, ou seja, é resultado da nossa consagração, da nossa sujeição diária, de eu render o meu eu ao mover, ao domínio do Espírito Santo de Deus. Eu mover o meu eu numa disposição diária, me sujeitando em obediência à palavra de Deus. Como que inúmeras e inúmeras vezes a gente vai ter ao nosso redor e dentro de nós um movimento contrário a essa obediência. A minha carne milita contra o espírito, o maligno milita contra o espírito, armando ciladas ao meu redor, realmente preparando emboscadas para me envolver. E aí, no entanto, se o meu olhar estiver atento à palavra e por isso santifica-os, na tua palavra, a tua palavra é a verdade, é exatamente por meio dessa palavra e da minha disposição e temor de obediência a essa palavra é que eu me desvencilho dessas ciladas e dessas emboscadas que a minha própria carne promove e que o maligno promove contra essa unidade do Espírito Santo em nós. Ok? Então, há na Bíblia, e a gente vai ler aqui algumas coisas de extrema importância, uma série de ensinamentos, né, que são dados a fim de nós vencermos as diferenças e nos preservarmos unidos nesses laços de amor que vem da parte do Senhor entre nós, igreja de Cristo. Amém? Então vamos lá, João 13, 35. A palavra diz algo extremamente importante. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Olha a importância do amor
para nos identificar como discípulos do Senhor. E não só o amor, evidentemente, nos traduz como discípulos, mas a obediência à palavra, né, o temor diante de Deus e uma série de outras coisas vão nos identificando como os discípulos do Senhor, né? Pedro foi identificado ali naquele lugar ali fora do sinédrio onde Jesus estava sendo arguído. Ele foi identificado pelo seu jeito de falar. E aí ele precisou mudar o jeito dele falar para que as pessoas acreditassem que ele não era um discípulo de Jesus. Mas o amor, ele é a marca do cristão, ou pelo menos deveria ser. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Então o amor é a essência do próprio Deus. E nós precisamos refletir esse amor e essa essência do Senhor nas nossas vidas, para que nós nos identifiquemos com aquele que é o nosso Senhor. Ele precisa de fato estar exposto, ele precisa ser de alguma forma como um aroma, né, que é exalado das nossas vidas. E o como que isso é difícil nos nossos dias, porque a gente vive dias de extrema tensão, né, de extremo medo, de extrema desconfiança, e como é difícil ser amoroso no meio de tudo isso, porque o medo é um instinto de defesa que gera agressividade, que gera ansiedade, que gera desconfiança. Nós temos inúmeras razões de sermos desconfiados mesmo, e como que então esse amor vai ser exalado naturalmente de nós? É algo sobrenatural. É algo que só vai acontecer, só vai fluir por meio desse Espírito que habita em mim e que faz esse movimento se exalar da minha vida, né? E isso realmente é necessário, porque senão que identidade há entre nós e o próprio Deus, ok? Então vamos lá, 1 Coríntios 1:10, a palavra do Senhor nos diz assim, o apóstolo Paulo dizendo: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus. Ele já vai apelando pelo poder do nome de Jesus, né? Eu rogo, eu clamo, eu imploro a vocês, pelo poder do nome de Jesus, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, que antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Isso parece a igreja dos nossos dias? Eu acho que a nossa igreja que eu digo, a igreja de Cristo, né? Do nosso dia, desse tempo que nós vivemos, ela tem tido muita deficiência em tudo isso que o apóstolo Paulo está implorando a igreja para viver, né? Faleis todos a mesma coisa, não haja entre vós divisões, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. O que pode unificar a mente de tantas pessoas tão diferentes, senão o mover do Espírito Santo de Deus? Então, se nós andarmos debaixo do mover do Espírito, isso vai acontecer naturalmente. Assim como o fruto do Espírito vai brotar naturalmente, assim como os dons do Espírito Santo vão se manifestar naturalmente, assim como os ministérios do Espírito Santo vão se manifestar nas nossas vidas, tudo por meio do fluir do Espírito Santo de Deus, que precisa ter liberdade nas nossas vidas. Para falarmos todos a mesma coisa, nós devemos falar sempre pautados nos princípios da palavra de Deus, porque ela é que nos unifica. E no mover do seu Espírito, não em visões pessoais, não em visões particulares. Porque se nós começarmos a defender argumentos e visões pessoais e particulares, aquilo que nos une já não estará mais nos unindo. Então é importante que a gente esteja atento e focado naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Mas a gente precisa ter muito cuidado, porque nem tudo a Bíblia diz com todas as letras. Há coisas que ela diz meio mais ou menos,
como o apóstolo Paulo diz, hoje nós conhecemos como que por espelho, obscuramente. Então, como que você pode pegar uma palavra que em determinados assuntos não é absolutamente clara e você estabelecer tratados a respeito daquele assunto em que a Bíblia não é tão clara assim? E a gente começa então a travar discussões e guerras intermináveis, discutindo coisas que a própria Bíblia não diz com tanta clareza. Então é importante que a gente esteja bem firmado e bem alicerçado naquilo que a palavra de Deus nos ensina claramente. Mas hoje em dia, lamentavelmente, a gente percebe que essas coisas nítidas e claras estão sendo negligenciadas e aquelas coisas que não são tão claras assim, parece que viraram o assunto da moda. E as pessoas estabelecem guerras e pleitos em cima de assuntos que a Bíblia não deixa com tanta clareza assim. Isso traz confusão, isso traz divisão, isso traz racha no meio da igreja. E o apóstolo Paulo está exatamente chamando a atenção da igreja para isso. Efésios 4, de 1 a 6, de novo, o apóstolo Paulo diz, não mais, como ele falou para os coríntios, mas agora ele fala novamente para os efésios, ou seja, uma outra igreja, as mesmas palavras. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Aqui começa uma questão importante. Andar de modo digno. Ou seja, você quer ser de fato um cristão? Então ande de modo digno de um cristão. Honre aquele que te deu esse nome, que é Cristo. Então, o apóstolo está dizendo isso, andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, de novo, o apóstolo está aqui, reforçando a necessidade de que o Espírito Santo esteja no nosso meio, fazendo esse elo que nos une. Como assim o Espírito Santo? Se a gente fala de humildade e mansidão, a gente está falando da natureza de Cristo. Aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Se a gente fala de longanimidade, de amor, a gente está falando de fruto do Espírito Santo. Então a gente depende do Espírito Santo para estar expressando essa longanimidade e esse amor. E quando ele fala de amor, ele diz suportando-vos uns aos outros em amor. A gente poderia dizer suportar no sentido de tolerar, eu tenho que aturar esta pessoa no amor de Deus? Sim, é preciso que a gente tenha essa paciência. Por isso ele fala de longanimidade, essa paciência de lidar com as diferenças que às vezes são meio chatas, meio cansativas, enfim, que não nos agradam tanto, mas em amor. Mas também a gente poderia pensar que esse suportando-vos é dando suporte uns aos outros, ou seja, dando aquela força, aquele sustento que todos nós precisamos para seguirmos a nossa caminhada, porque todos nós podemos ter um dia de maior desânimo, de maior cansaço, de maior fraqueza, de se sentir perdido, de não conseguir enxergar um palmo na frente do nariz, e nós precisamos uns dos outros para que ninguém seja deixado pelo meio do caminho. Vamos nos lembrar das 99 ovelhas que ficaram seguras no aprisco e o pastor foi buscar aquela umazinha que se perdeu. Não é para ficar ninguém perdido e abandonado no meio do caminho, esforçando-vos diligentemente, ou seja, com muito empenho, com esforço, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Falta também esforço da nossa parte para impedir que as diferenças que existem entre nós não possam nos separar, não possam nos fragmentar. Há somente um corpo e um espírito, segue o texto. Como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos,
age por meio de todos e está em todos. E eu acho interessante o apóstolo dizer isso, porque hoje parece que existem muitos deuses, muitos Jesus, muitas igrejas de Cristo, porque cada uma parece que disputa quem tem razão, quem está certo, qual é o modelo, qual é o método, qual é o estilo. E na verdade não é isso. Só existe um só Deus, só existe uma só fé, e é a fé em Jesus Cristo, um só e um único batismo, que é o batismo na pessoa de Cristo, que vem também acompanhado do batismo no Espírito Santo de Deus. Enfim, é o poder do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Um só Deus, um Pai que é Pai de todos, e que esse Pai age em todos, por meio de todos, e está em todos. Não tem divisão nesse corpo. Vamos lá então em 1 Coríntios 12, a partir do verso 12. A palavra diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, não tem outro Espírito, é o único Espírito, o Espírito Santo de Deus, todos nós fomos batizados em um corpo. Há um batismo de unidade, há um batismo que nos coloca em um único corpo, apesar de sermos muitos membros. Todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Eu acho interessante o apóstolo usar isso, porque caracteriza bem as diferenças, né? Não importa quais são as nossas diferenças, um é judeu, o outro é grego, o outro é escravo, o outro é livre, muitas diferenças, mas é um só batismo, é um só corpo, é uma só unidade, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E como o próprio apóstolo fala com tanta propriedade, ele usa o corpo humano para que a gente entenda mais claramente o que quer dizer isso. Né? Nós somos um só corpo, eu sou um único corpo com muitos membros. Eu tenho dedos, eu tenho mãos, eu tenho pés, eu tenho nariz, orelhas, eu tenho cabelo, eu tenho órgãos internos, cada um exercendo uma função, cada um com a sua função ministerial, e, no entanto, nenhuma dessas partes pode ser dispensada, ou nós não queremos abrir mão de nenhuma delas, porque elas estão aqui com um propósito. Só que isso às vezes traz tanta divisão, porque é importante a gente entender o seguinte: assim como os membros são muitos, mas compõem um único corpo, e assim como cada um desses membros tem muitas funções, quer dizer, cada membro a sua própria função, da mesma maneira nós no corpo de Cristo. E nós temos a péssima tendência de nos olharmos e nos julgarmos, como se o fato de você não fazer aquilo que eu faço te desqualifique como cristão. E quem disse que Deus te chamou para fazer o que eu faço? E quem disse que Deus me chamou para fazer o que você faz? Nós fomos chamados para ocuparmos ministérios e funções diferentes, exatamente para compor um corpo, para completar a atividade plena de um corpo. Então você pega um órgão interno como o fígado, por exemplo, que até onde eu entendo a função dele é limpar o nosso sangue. Ele filtra o nosso sangue. E você reclama que ele é preguiçoso porque ele não sai do lugar e ele não se mexe para fazer nada do lado de fora. Mas ele não pode fazer nada do lado de fora, ele foi colocado para dentro. O trabalho dele é interno. O trabalho dele é na filtragem do sangue, que é outra parte do corpo. Então, nós temos funções diferentes. Então, não gaste o seu tempo julgando o trabalho, a função do seu irmão. Antes, foque em entender qual é a função que cabe a você ter, para que você exerça a sua função de uma forma eficiente e não deixe o corpo enfraquecido ou deficiente na falta do exercício da sua função.
ok? Então, vamos continuar lá em Efésios 4. A palavra de Deus nos diz, e Ele mesmo, né, o próprio Senhor Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos, ou seja, todo o corpo chegue à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, até que todos cheguemos à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Um processo de desenvolvimento, um processo de crescimento, um processo de transformação, até que nós cheguemos à plenitude de Cristo. Todo esse trabalho não pode ser feito isoladamente, por um, por dois, por três. É um trabalho de um corpo. E esse corpo se chama igreja. Se você faz parte da igreja de Cristo, você faz parte desse corpo, então algo dentro de todo esse trabalho cabe a você fazer. E nós precisamos cumprir a parte que nos cabe, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Preste atenção nisso. O objetivo é que o corpo se desenvolva e deixe de ser imaturo, deixe de ser infantil, deixe de ser ingênuo a ponto de poder ser enredado facilmente por uma boa lábia, por um vento de doutrina, por uma astúcia, como aquele diz, pela astúcia com que, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Lembre-se, a cabeça é o comando de um corpo. É onde está o cérebro, que deixa tudo muito bem determinado. Nenhuma parte do nosso corpo funciona sem o comando do cérebro. Outra parte pode deixar de funcionar, mas o resto do corpo funciona. Mas se o cérebro para, o corpo está morto. Tanto que a famosa morte cerebral é morte, porque nada mais no corpo vai funcionar, porque o cérebro está morto. Então, a cabeça desse corpo é Cristo, de quem todo o corpo, ou seja, o corpo de Cristo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento, o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Esse texto é muito, muito, muito profundo e é necessário que a gente leia e releia, para que isso entre dentro de nós de uma forma que nos mova de fato com essa visão. Porque qualquer coisa diferente do que o texto diz não é a igreja de Cristo, não é propósito de Deus, não é corpo, não é comunhão. Então, cada um tem a sua parcela de serviço e de responsabilidade. Então, vamos lá, Filipenses 2, de 2 a 4, a palavra diz assim, de novo o apóstolo Paulo, agora não mais para os Efésios, não mais para os Colossenses, mas agora para os Filipenses, o apóstolo diz, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Já não lemos coisa parecida com essa? Que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Eu vou deixar essa frase, nada façais por partidarismo ou vanglória, para o nosso encerramento desse tema, né, maior, que é emoções, motivações e a Bíblia, porque a gente vai estar falando sobre motivações na nossa próxima reunião de estudo. Então, eu vou deixar isso aqui em stand-by para a gente aqui. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente
seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, vamos deixar de pensar no individual. Nós não somos individuais. Nesse corpo, nós estamos atrelados ao corpo. E uma vez atrelados ao corpo, nós não podemos fazer aquilo que a gente quer. Porque a mão não decide por si mesma o que ela vai fazer ou para onde ela vai. Porque para ela ir a algum lugar e pegar algo, todo o corpo tem que ir junto com ela. E o comando é dado pelo nosso cérebro. Então a gente tem que quebrar essa visão individualista de achar que eu caminho com Deus, é a minha vida com Deus. Ninguém tem nada com isso. Não é bem assim. Espiritualmente não é assim que funciona. E é muito importante que a gente tenha esse entendimento de como nós estamos atrelados uns aos outros, de que como uma parte do corpo doente adoece todo o corpo, e de fato todo o corpo precisa sofrer junto com ela. Quanto de tempo nós gastamos intercedendo uns pelos outros? Escolheu, está lá, fez a escolha errada. Só lamento. Lamente de verdade, porque é parte do corpo. É parte do corpo de Cristo. E nós precisamos verdadeiramente estar unidos, como ele diz aqui, de alma, unidos, tendo o mesmo sentimento, e não mais sendo partidários, e não mais permitindo que nós estejamos olhando apenas para os nossos próprios interesses. Eu gosto de pensar nesse aspecto em termos ministeriais. Nós acabamos de ler que os ministérios, eles são dados ao corpo visando que todo o corpo seja edificado. Então, o ministério que Deus confia à minha vida nunca será meu e nem para mim. Ele será de Deus em mim para o corpo. É fundamental que a gente tenha esse entendimento. O ministério que Deus confia à tua vida não é para você e nem é seu. Ele é de Cristo em você para o corpo. E nós precisamos exercer isso com muito zelo, porque esse corpo não é nosso, ele é de Cristo. Amém? Então, semelhante ao que o apóstolo diz aos Filipenses e também aos Colossenses, ele também vai ressaltar aqui a importância do fruto do Espírito Santo de Deus na vida do cristão. Então, eu tinha lido antes, não foi Colossenses? Agora eu fiquei... não, desculpa, foi Coríntios. Então, primeiro ele falou aos Coríntios, depois aos Efésios, depois aos Filipenses, né? E agora nós vamos ler o apóstolo Paulo falando aos Colossenses, ou seja, as cartas. Ele manda a mesma mensagem para todas as igrejas. Ele diz, lá no capítulo 3, versículo 5, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Olha o fruto do Espírito se manifestando. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Por que eu estou me repetindo nessas cartas? Não só para que você perceba que isso é dito várias vezes na Bíblia, mas porque em cada carta o apóstolo acrescenta algo diferente. E aqui ele pontua com essa frase de extrema importância: perdoai-vos mutuamente. É óbvio que assim como o nosso corpo se fere, quantas vezes você mesmo já se esbarrou e a sua unha arrancou uma pele do seu braço, ou você mesmo já deu, sei lá, uma topada em alguma outra coisa, e a gente se machuca dentro do nosso próprio corpo. Da mesma forma a igreja também faz isso. Nós nos ferimos por milhões de razões, nós nos ferimos, a começar pelas nossas próprias falhas. Nós nos ferimos, mas a disposição de perdoar é fundamental. Porque se não houver essa disposição, nós vamos colher resultados drásticos e efeitos extremamente prejudiciais ao corpo. Então, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem.
assim como o Senhor vos perdoou. Olha o modelo que o apóstolo Paulo traz. Jesus nos perdoou. Lembra da parábola do servo incompassivo? Assim como o rei perdoou o servo tem que perdoar o seu conservo. Assim como Cristo nos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E a palavra de Deus diz que o amor cobre multidão de pecados. É esse amor que precisa encobrir as nossas falhas. Você encobre as minhas, eu encubro as suas. E quando eu falo encobrir, eu não estou dizendo de passar a mão e dizer isso, continue fazendo tudo errado. Não é isso. Eu estou dizendo de alguma forma, dar aquele desconto de compreensão, de misericórdia e de amor verdadeiro. Que diz, ok, você me feriu, você falhou, mas vamos acertar isso aqui. Vamos corrigir o nosso passo, vamos caminhar juntos em direção ao propósito certo de todas as coisas. Então, o vínculo dessa perfeição é o amor. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo. E sede agradecidos. Eu quero pontuar também isso. O sede agradecidos, porque a nossa ingratidão, ela se reflete de uns para com os outros e também de nós para com Deus. E essa ingratidão, ela se traduz por insatisfação. Não importa o que as pessoas fazem por nós, não importa o que já fizeram por nós nos mostramos insatisfeitos. Não importa o que Deus faz por nós, a luta que nós vivemos nos faz insatisfeitos. Enfim, de alguma forma, nós precisamos exercitar a gratidão. De uns para com os outros, de nós para com Deus. Sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, olha a importância do corpo atuando um membro a favor do outro. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Isso já cancela a impressão errada de que o encobrir os pecados pode ser acobertá-los. Não é acobertá-los, porque o apóstolo nos diz, aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, instruí-vos, exatamente para que nós possamos nos ajudar a acertar o caminho. Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão, de novo ele pontua, em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, o nosso relacionamento com os nossos irmãos precisa ser um relacionamento de encorajamento mútuo, de incentivo mútuo. Um relacionamento que nos ajude a nos animarmos ou a nos reanimarmos, a nos fortalecermos, a nos consolarmos mutuamente. Se nós não exercermos essa função, o que nós estamos fazendo dentro desse corpo? Eu tenho certeza que qualquer um de nós, na hora, se possível for, né? Na hora que dá aquela pancada, por exemplo, você dá aquela cotovelada que dói, que dá aquele choque lá, que vai na alma. O que a gente faz? Rapidinho, a outra mão vem e, né? E dá aquela massagem, dá aquele carinho, dá aquele conforto, aquele consolo. É isso que a gente precisa fazer uns com os outros. Nós precisamos nos acariciar, nos animar, nos fortalecer. Uma perna está capenga, a outra fica sobrecarregada, mas o corpo vai andar. Até que aquela perna fique boa, para que o corpo possa andar, então, com agilidade, com leveza, né? Nós nos compensamos mutuamente, para que a gente consiga ser um corpo de inspiração mútua. Eu gosto dessa palavra. Nós devemos ser inspiração uns para os outros. Como é necessário que o seu comportamento e a sua atitude no corpo de Cristo me inspire e que a minha atitude e o meu comportamento também possa te inspirar. E para isso é importante a gente se lembrar que todos nós somos iguais. Não há entre nós melhores ou piores, fortes ou fracos. Todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus, carecemos da graça de Deus, porque se a gente começa a entender que um é melhor do que o outro, a gente começa a justificar ações melhores
a pessoas melhores ou mais fortes ou mais bem preparadas ou de alguma forma favorecidas, quando na verdade isso aqui, essa ação, esse viver inspirador, ele tem que partir de uma postura de cada um de nós. Deus não faz acepção de pessoas. Se ele qualificasse mais um e menos o outro, o que ele está fazendo? Acepção de pessoas. Então, o que Deus faz? Deus distribui talentos de acordo com a capacidade de cada um. A um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um. Ele não requer mais do que cada um pode dar, mas ele requer que todos dobrem a quantidade de talentos. O que teve 5 multiplicou para 10, o que teve 2 multiplicou para 4. A proporção não é a mesma? Não dobrou? Não foi 100% de ganho? De igual modo. E ambos receberam o mesmo galardão. Então Deus não vai requerer mais de um do que o outro. Então ser alguém inspirador é uma decisão nossa, de querermos viver esse evangelho independente de que parte do corpo nós somos. Se somos uma parte que aparece mais, que aparece menos. Imagina se os nossos órgãos internos resolverem deixar de trabalhar porque eles não estão sendo vistos. Ah, não, ninguém lembra, de fato, ninguém se lembra do fígado até que ele fique doente, ninguém se lembra, sei lá, do intestino até que ele doa, né? Ou então até que ele se movimente para que você vá ao banheiro e ele exerça a sua função. Ninguém se lembra nem do coração até o momento que você tem um ataque cardíaco. Então os nossos órgãos internos, eles ficam esquecidos, mas eles não podem deixar de trabalhar, porque se eles deixarem de trabalhar nós vamos perecer. Então é importante que a gente não se prenda à função ou exatamente a quem eu acho que eu sou ou que eu tenho ou que eu deixo de ser, se eu sou importante ou menos importante ou mais importante. Todos nós somos importantes, todos nós compomos o mesmo corpo, todos nós somos membros do corpo de Cristo. Tem mais importância do que isso? E é fundamental que cada um exerça a sua função de forma inspiradora uns para os outros. Amém? Além disso, nós devemos usufruir de uma coisa de extrema importância, que a palavra de Deus nos diz, o poder da concordância e a presença que Deus se revela, a presença que Deus revela quando nós nos reunimos em o nome de Jesus. E aí lá em Mateus 18, a palavra diz assim, em verdade também vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Isso é uma promessa. E nós precisamos usufruir dessa promessa. A importância dessa unidade, de nos unirmos em concordância, de nos unirmos ali em busca do Senhor, isso traz dois benefícios poderosos à nossa vida. A resposta de Deus e a presença de Deus. O que mais nós queremos? O que mais queremos além da presença de Deus e da resposta de Deus às nossas vidas? O bom relacionamento do corpo de Cristo, ele manifesta a presença de Deus. Por isso que é necessário o congregarmos. É claro que a gente espera, especialmente nesse momento de pandemia, que a mesma unção que Deus esteja derramando nesse lugar, que Deus esteja derramando na tua casa. Mas a verdade é que quando o povo de Deus se reúne, ali Deus se manifesta de uma forma diferente. Ali Ele derrama da sua presença, como o Salmo diz, né? A unção que desce pela barba de Arão até a ponta das orlas da sua veste. É preciso que o corpo se reúna, que o corpo congregue, que o corpo esteja unido. Agora, basta estar reunido em um salão? Não. É preciso estar em unidade de alma, em unidade de coração, em unidade de propósito,
em um só falar, em um só sentir, em um só pensar, na unidade do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Então, a nossa conexão vertical com Deus, ela está intrinsecamente relacionada com essa conexão horizontal nossa com o corpo de Cristo, nossa com os nossos irmãos. Então, esse argumento que hoje tem virado uma grande moda no meio cristão, de que eu sou igreja, o Espírito Santo habita em mim, a minha casa é uma igreja, então eu não preciso congregar, isso é um grande equívoco. Isso não é bíblico. É óbvio que você é igreja e aonde você estiver, o Espírito Santo está em você, se você caminha com Deus, mas isso não impede ou não nega a orientação que a palavra de Deus nos dá de que nós estejamos congregados, de que nós estejamos em unidade, em amor, em vínculos de paz e de amor, em nome de Jesus. Amém? Eu não posso me desvencilhar dessa relação horizontal. O apóstolo Paulo e o apóstolo João denunciam alguns dos problemas com muita ênfase que aconteciam dentro da igreja e que acabava promovendo divisão entre os irmãos. Então vamos ver algumas coisas que a Bíblia diz sobre isso. Gálatas 5, 13 a 15. A palavra diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Lembra aquilo que eu falei? O que nos separa? O que impede a unidade espiritual? A carne e o diabo, que são aqueles que militam contra o Espírito. Então, a liberdade nos foi dada, mas não useis dessa liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Como que eu posso negligenciar esse amor horizontal, essa comunhão horizontal entre os irmãos, se 7 dos 10 mandamentos se refere ao irmão e apenas 3 se refere à nossa relação com Deus? É fundamental que a gente entenda isso. Toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Que palavra forte a do apóstolo Paulo aqui aos Gálatas. Se vós vos mordeis e devorais, isso faz a gente lembrar de quê? De animais, de feras. É assim que nós temos nos relacionado com os nossos irmãos? E lá, o que João fala na primeira carta de João, capítulo 4, 20? Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Curto e grosso. João não escolheu a palavra não, é na cara, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Não sou eu que digo isso, é a palavra do Senhor. Então, esse preceito não pode ser negligenciado. 1 Coríntios, de novo o apóstolo Paulo, capítulo 11, versículo 17, diz: nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Aí começa. Apóstolo Paulo e a sua boca, né? Boa para advertir. E que bom que o apóstolo Paulo foi usado por Deus para advertir, para que a gente possa corrigir o rumo das nossas vidas. Eu não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Essa palavra me incomoda. Todas as vezes que eu, de alguma forma, vou fazer alguma coisa na minha casa, um almoço, um lanche, ou eu vou à casa de alguém para participar de um almoço, um jantar, um lanche, uma comunhão, eu sempre penso nessa palavra. Vós vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. O que isso promove em mim? Temor. Temor de que eu preciso me reunir com os meus irmãos para melhor e não para pior. E para isso eu preciso vigiar o quê? Aquilo que eu falo. Aquilo que é dito.
para que a nossa comunhão seja uma comunhão de edificação mútua e não se torne, por exemplo, uma roda de escarnecimento ou de falar injurioso ou de contenda ou de qualquer coisa que possa privar a presença do Senhor de querer estar naquele lugar. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. O apóstolo estava falando de igreja, eu estou falando da casa dos outros, mas o apóstolo aqui estava falando da igreja, reunidos na igreja. E eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós. Isso me intrigava muito. Como assim, Paulo? Como que importa que haja partido entre nós? A gente não tem que estar unido? Não é para não ser partidário? Como que importa que haja partido entre nós? Para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Qual a importância de que os partidos sejam evidenciados? Haver partido não é o grande X da questão. Partidos haverá. Por quê? Porque, de alguma maneira, a igreja ela é aberta. E no meio da igreja existe o santo e o profano. No meio da igreja existe o que é crente e o incrédulo, o joio e o trigo. Então, até pode haver partido nesse aspecto. Mas, por que é importante então que, até acho que é importante que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio, para que os aprovados evidenciem e denunciem aquilo que não está correto. Qual a importância dessa denúncia? Se nós não denunciarmos o que está errado entre nós, o erro faz o quê? Ele permeia e ele vai igual um fermento, contaminando toda a massa. Então, como que a gente faz correções? As correções acontecem quando os erros se evidenciam. Por isso, até importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Então, é importante que a gente saiba quem pensa o quê, como pensa, o que faz, como vive, para que a gente possa ter a oportunidade de fazer os ajustes, fazermos as correções, fazermos o alinhamento do corpo com Cristo. Ah, mas alguém é rebelde e de modo algum quer se sujeitar. Ok, ele não é do corpo. Porque é óbvio, quem é do corpo se sujeita. Quem não é do corpo não se sujeita. E nesse momento se evidencia quem é joio e quem é trigo. É nessa hora que fica claro quem são os modelos a serem seguidos e quem são os modelos a não serem seguidos. Agora, se essas coisas não forem denunciadas, aquele que é frágil, aquele que é novo, aquele que ainda é imaturo na fé, ele olha e se espelha em quem? Vocês entendem a gravidade disso, a importância de que essas coisas existam? O desalinhamento precisa aparecer para que haja a possibilidade de conserto. E aí eu quero parar aqui para falar de uma coisa de extrema importância. Lá em Hebreus, no capítulo 12, a partir do verso 14, a palavra diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela sejam muitos contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. A palavra está falando sobre Esaú. Como membros da igreja, como membros do corpo de Cristo, nós precisamos estar atentos
atentos a tudo que se passa entre nós, dentro de nós, no nosso meio. Assim como o apóstolo Paulo reforça tudo que precisa habitar em nós, ou seja, fazer parte da nossa vida, ele também reforça e acentua o que não deve encontrar lugar nas nossas vidas. E aí ele pontua algumas coisas importantes. Ele diz sobre os brotos da raiz de amargura. Eu acho interessante essa expressão. Isso quer dizer o quê? Que a raiz de amargura dá broto. Ou seja, ela não fica ali infrutífera. A raiz de amargura produz fruto, ela produz seus brotos, que servem para quê? Para envenenar aquele que a contém e aqueles que estão à sua volta. As nossas faltas não corrigidas nos separam da graça de Deus. Eu estou só repetindo algumas das coisas que o apóstolo Paulo falou no texto, tá? A impureza nos faz perder a bênção, como Esaú perdeu a bênção pela sua impureza. E a dureza do nosso coração nos faz perder a nossa salvação, porque não encontra em nós arrependimento. Olha aqui, eu quero só frisar isso aqui de novo. Atentem diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Ou seja, o pecado nos separa da graça de Deus. Não haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, ou seja, a amargura gera frutos, gera brotos, e no meio delas sejam muitos contaminados, e nem haja o impuro, o profano, como foi Esaú, ok? E aí eu quero que a gente vá num texto lá em Ageu, no capítulo 1 de Ageu, diz o seguinte: veio, pois, a palavra do Senhor a Ageu profeta, né? Por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Só para situar você, esse aqui é o tempo em que o povo de Israel começou a voltar para Jerusalém depois do cativeiro da Babilônia, tá? A cidade de Jerusalém tinha sido absolutamente destruída e o templo totalmente saqueado e destruído. E aí então o povo começou a voltar e cada um começou a reconstruir a sua própria casa. E aí Deus fala com o profeta: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneladas, enquanto esta casa, né, a casa de Deus, permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Ou seja, nada se faz suficiente. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal e sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre tudo e sobre todo o trabalho das mãos. Fiz vir a seca sobre todo o trabalho das mãos. Se nós trouxermos esse texto para os nossos dias, não descartando o cuidado que nós devemos ter com a casa do Senhor, espaço físico, né? Hoje nós podemos dizer, para a honra e glória do Senhor, que tudo que tem sido feito aqui, tem sido feito com a fidelidade do povo, né? Que tem ofertado, que tem dizimado, que tem ali
contribuído, e por isso a obra, mesmo durante a pandemia, não parou, né? Parou por alguns momentos por conta de lei, mas não parou pela fidelidade do povo, e nós estamos avançando nesse processo. Então, não estou descartando essa obrigação, esse compromisso nosso com a casa de Deus, estrutura física. Mas nós sabemos que hoje o verdadeiro templo do Senhor são as nossas próprias vidas, né? Então, lá em 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,17: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. 1 Coríntios 6,19: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, e o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, nós somos o templo, nós somos o santuário do Espírito Santo de Deus. Então, quando nós deixamos de ser zelosos em colocar a nossa vida em ordem, em fugir da impureza, em fugir da raiz de amargura, em fugir do pecado e em fugir de todas as coisas que de alguma forma nos apartam dessa comunhão de vida com Deus e com o Espírito Santo de Deus por meio de Jesus Cristo, nós colocamos o quê? A casa de Deus, o templo do Senhor, em verdadeira ruína. Vocês entendem o que eu estou dizendo? A gente precisa se manter lavado no sangue que nos purifica do pecado. A gente precisa se ver livre das mágoas e dos ressentimentos, dessas raízes amarguradas, de impurezas e pecados. Porque se nós não fizermos todo esse trabalho e esse movimento permanente de limpeza e de manutenção desse templo que somos nós, do Espírito Santo de Deus, então nós estamos deixando a casa do Senhor, nós, o templo do Espírito, em verdadeira ruína. Cuidando da nossa própria casa, dos nossos próprios interesses. Que casa é essa e que interesses são esses? A nossa própria carne. Existe uma casa dividida dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo, mas nós temos uma carne, uma natureza pecaminosa. Se eu trabalho em manutenção do templo do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele alarga o espaço da sua tenda e da sua habitação. É isso que diz Isaías para a gente. Alarga o espaço da tua tenda. Amplie as estacas. Deixa que o Espírito tome conta cada vez mais de todo o teu ser. Mas se ao invés de eu criar essa manutenção e tiver esse cuidado, eu deixar essa casa de Deus em ruínas e der vazão à minha própria natureza carnal, eu estou cuidando de quê? Dos meus próprios interesses e não dos interesses do Senhor que habita em mim. Olha a profundidade disso. E o quanto que isso nos chama a uma imensa responsabilidade. Se o templo de Deus que somos nós estiver em ruínas, e a união de todos nós forma a igreja, que é o corpo de Cristo, que espécie de igreja nós estamos sendo? Que espécie de corpo mulambento nós estamos sendo? Agora, é importante a gente pensar que o corpo é de Cristo. E aí o que a Bíblia fala? Os ramos secos vão ser cortados. O corpo é de Cristo e Ele não vai deixar o seu corpo mulambento e nem em ruínas. Ele vai cortar aquele que está seco. Quem é o tronco seco? É aquele que, apesar de estar ligado à videira, não recebe mais a sua seiva. Há uma obstrução que o separa da comunhão com a seiva da videira. Que obstrução pode ser essa? Aquilo que nos separa da nossa comunhão com Deus, o pecado. O pecado nos separa da nossa comunhão com Deus. Então, no que diz respeito aos irmãos e a falta de perdão que nos separa de Deus, a gente vai lembrar de que isso é um dos bloqueios da seiva. Não só o pecado nos separa da nossa comunhão com Deus, a falta de perdão também nos separa.
porque a Bíblia é clara. Mateus 5, 23, 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro, reconcilia-te com o teu irmão, e então volta e faz a tua oferta. Mateus 6, 14, 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E se nós não tivermos as nossas ofensas perdoadas por Deus, o que vai estar acontecendo? Ruptura da nossa comunhão com Ele. Ou seja, não estaremos mais recebendo essa seiva e nos tornaremos rapidamente em um tronco seco, que vai ser cortado. Porque o corpo de Cristo não vai ficar mulambento. É o corpo de Cristo. A gente precisa estar atento a respeito também de com quem temos nos conectado. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, 1 Coríntios 5, 9 a 11. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso terias que sair do mundo. Então o apóstolo Paulo não está falando da nossa conexão com as pessoas dessa vida. Eu trabalho com um impuro, meu vizinho, é feiticeiro, e a gente se relaciona de uma forma amistosa e decente, respeitosa, mas isso não tem como fazer, porque senão a gente tem que sair do mundo. As crianças estudam numa escola com todo tipo de criança, com todo tipo de educação, de valores. Então, nós teríamos que sair do mundo? Não, nós não podemos sair do mundo. Então, o apóstolo não está falando desse tipo de impuro. Ele está falando o seguinte: mas agora vos escrevo, que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais. O comer na Bíblia está muito relacionado com comunhão. Ou seja, não tenha comunhão com aquele que, se dizendo irmão, vive como quem não conhece ao Senhor. Porque aquele que conhece ao Senhor, ele não pode ser impuro, ele não pode ser avarento, que a Bíblia chama de idolatria, ele não pode ser idólatra, ele não pode ser maldizente, ele não pode ser beberrão, nem roubador. Então isso quer dizer o quê? Que dentro da casa do Senhor pode haver esses irmãos, entre aspas. E aqui o apóstolo Paulo diz: nem comais com esses, não vos associeis com esses, não tenha comunhão com esses. E aí me volta à mente aquele texto em que ele está falando sobre, oh meu Deus, eu pensei e fugiu o raciocínio. Depois eu lembro. Sim, sobre a importância de haver partidos, para que seja evidenciado os que estão aprovados. Exatamente para que esse comportamento que não é aceitável no corpo de Cristo seja evidenciado. E essa pessoa que escolhe viver desta maneira dentro da casa do Senhor, não venha ter liberdade para contaminar outros com o seu proceder indigno. Por que ele não vai conseguir contaminar? Porque isso vai estar sendo denunciado de alguma maneira. Eu não estou dizendo que a gente vai pegar o púlpito e a gente vai dizer, apontar o dedo para alguém e falar coisa, apesar de que tem igreja até que faz isso, que eu já vi. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: essas coisas não podem ficar camufladas, essas coisas não podem passar desapercebidas, porque senão nós estamos correndo um gravíssimo perigo de uma contaminação geral.
porque isso é igual ao fermento, que leveda toda a massa. Então, que todos nós sejamos de fato ramos vivos, repletos de fruto, bem ligados à videira verdadeira, que é Cristo. Os ramos estão conectados com Cristo e uns com os outros. E assim como o corpo, todo se conecta à cabeça e por ela é comandado. Assim é a igreja, assim é o corpo de Cristo. Amém? Nós somos a igreja do Senhor Jesus, nós somos a sua noiva. E essa noiva precisa estar lavada, precisa estar remida, precisa estar alerta, precisa estar atenta, acordada, porque as bodas do Cordeiro se aproximam. E quando se abrirem as portas e se gritar, eis o noivo, quem entra? As virgens prudentes. Essa é a noiva de Cristo. Essa é a verdadeira noiva de Cristo, porque as nécias não faziam parte da noiva. Porque se elas fossem igreja, elas estariam acordadas, elas estariam atentas, elas estariam preparadas. Elas não estando preparadas, elas não estando vigilantes, elas sendo negligentes, elas se mostram como quem está na igreja, mas não faz parte do corpo, não faz parte da noiva. Essa noiva precisa estar santa, adornada, preparada, lavada, remida no sangue, restaurada, aguardando ansiosa e atentamente a chegada do noivo. Amém? Em nome de Jesus. E a palavra do Senhor nos diz lá em Apocalipse 22, no verso 17, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, beba de graça, receba de graça a água da vida. Amém? O Espírito e a noiva são um só, e eles dizem uma única coisa, eles dizem vem, vem Senhor Jesus, vem, há uma unidade, há uma conformidade, há um só pensar, há uma só maneira de agir, movida pelo mesmo Espírito, coordenado pelo mesmo Deus, por meio do mesmo Senhor Jesus, e não tem outro caminho. Esse é o único. Esse é o único, e essa é a verdadeira unidade, e esse é o verdadeiro relacionamento do corpo de Cristo. Amém? Mas nós precisamos lutar dia a dia para exercitarmos tudo isso em nós. Nada disso brota de nós de qualquer maneira. Isso brota de nós por meio da nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus. E aí sim, isso brota de nós. Mas nós precisamos nos esforçar para mantermos esse templo bem lavado, bem preparado, bem alimentado da presença de Deus nas nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Então, por favor, feche os seus olhos por um momento. Senhor Deus, nós carecemos de Ti, Senhor. Não há entre nós nenhum perfeito. Não há entre nós nenhum que já tenha alcançado a estatura de Cristo. Não há em nós nenhum que não esteja sujeito a pecar, que não esteja sujeito a cometer erros. Todos nós somos pecadores, Senhor. Pecadores lavados e remidos no Teu sangue. E a Tua palavra diz que o Senhor fez tudo isso para que nós não pecássemos, mas se porventura vieres a pecar, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda a injustiça. Essa palavra é dada àquele que já era corpo, que já era lavado e remido e que por algum deslize voltou a pecar. E essa palavra nos diz, não permaneça no pecado. Gere em você arrependimento. Dê lugar à voz do Espírito que vai gerar em você o arrependimento, para que você possa confessar, se arrepender e novamente ser lavado e remido e restaurado à comunhão do corpo. Então assim somos nós, Senhor. Nós precisamos cuidar do altar que está dentro de nós, o altar da nossa adoração ao Senhor,
o altar do nosso serviço ao Senhor, o altar do sacrifício, onde o sacrifício somos nós mesmos, a nossa própria natureza sendo sacrificada dia após dia por amor de Ti, Senhor. Não abrindo mão de tudo que Tu fizeste por nós para dar lugar à nossa carne, para dar lugar à nossa vontade, aos nossos direitos, entre aspas, aos nossos próprios anseios. Antes, Senhor, nós Te pedimos que arda em nós o anseio cada vez mais ardente, que está no Teu próprio Espírito, que diz: vem, vem. Ansiamos pela Tua volta, ansiamos pela Tua chegada, ansiamos pelo pleno estabelecimento do Teu reino, Senhor. Do Teu reino que já está em nós, que já está dentro de nós, mas que nós queremos ver em plenitude, para que possamos conhecer como somos conhecidos plenamente e usufruir plenamente de tudo quanto Tu tens reservado para cada um de nós, Senhor, sem mais termos que lutar todos os dias, lutar contra o inimigo das nossas almas, lutar contra a nossa própria natureza pecaminosa, lutar contra as mágoas, contra o pecado, contra a amargura, contra o ressentimento, a tristeza, as frustrações, as decepções, as feridas. Senhor, levanta-nos na Tua força e ajuda-nos a nos levantarmos mutuamente. Que nós sejamos pessoas que inspirem a outros, Senhor. Pessoas que possam despertar nos outros o desejo de que eu quero ser como você é. Que nós sejamos espelho, modelo, que nós sejamos inspiração, motivação ao coração dos outros para se chegarem para mais perto de Ti. E que outros sejam assim para nós também, Senhor. Porque também nós precisamos de inspiração, também nós precisamos desse suporte, desse apoio, dessa força. Pai, ajuda-nos, porque queremos de fato estarmos plenamente alinhados em um só corpo, em uma só voz, em uma só mente, em um só coração. Todos alinhados a Ti, Jesus, que é a cabeça desse corpo. Todos sujeitos ao Teu comando. Todos em harmonia ao comando de um único Deus. Tu és o nosso Senhor. Abençoa-nos, Pai. E que cada um possa compreender qual é a sua própria parte, qual é o seu próprio chamado, qual o seu próprio ministério, a sua função, a sua responsabilidade dentro desse corpo, para que possamos nos focar em exercer aquilo que nos cabe da melhor forma possível, Pai. Ajuda-nos, Senhor, é o que nós Te pedimos, pelo poder do nome de Jesus, que toda a honra, toda a glória e todo o louvor Te sejam dados. Que o Teu Espírito nos encha e aguce em nós a paixão por Ti. E que juntos o Espírito e a Igreja digam: vem, vem, Senhor Jesus. Nós clamamos pelo poder do Teu nome, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Agora, Pai querido, leva-nos em paz e em segurança de volta aos nossos lares. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, a comunhão com o Teu Espírito Santo, seja com cada um de nós e com todo o Teu povo espalhado pela terra. É o que nós Te pedimos, Paizinho, pelo poder do nome de Jesus. Abençoa-nos, guarda-nos. Senhor, aquieta o coração do Teu povo. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de medo, nesse tempo de inseguranças, de ameaças, nós Te pedimos: vem Espírito Santo e aquieta o coração do Teu povo, porque Tu és soberano sobre as nossas vidas, Senhor, e nós pertencemos a Ti. Não estamos do lado de fora do aprisco, nós estamos dentro do aprisco, estamos guardados em Ti, sujeitos apenas ao comando da Tua voz e ao querer do Teu coração, Pai.
Nós nos sujeitamos à tua vontade e te bendizemos sempre, pelo poder do nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Nós estaremos então nossa próxima reunião, na próxima quarta-feira. Não é quarta-feira de estudo, é quarta-feira de culto da família. É a quarta quarta-feira do mês, mas ainda teremos uma quinta quarta-feira nesse mês, que será então o encerramento desse tema, que nós vamos estar falando sobre motivações. Amém? Boa noite a todos. Beijo.